Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Olá, eu sou Débora Freitas e esse é o 10 anos das Jornadas de Junho, um especial da CBN com entrevistas sobre as mobilizações que começaram em 2013 em todo o Brasil e que transformaram o país. As mobilizações duraram até a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil no ano seguinte. Tudo começou por causa do aumento na tarifa do transporte público em algumas cidades, mas não demorou muito para outras reivindicações ganharem as ruas. No episódio de hoje, nós vamos conversar com jornalistas que estiveram na linha de frente dessas manifestações. Quem está comigo aqui hoje no estúdio é o César Galvão, que era repórter da TV Globo à época. Olá, César, obrigada por conversar conosco. Débora, tudo bem? Obrigado pelo convite. Em Brasília, Sérgio Roxo, que é repórter do jornal O Globo e, na época, era repórter do mesmo jornal aqui em São Paulo. Tudo bem, Roxo? Obrigada aí pela gentileza. Tudo bem, Débora. Prazer estar aqui com vocês. E Bruno Melo, que é apresentador do CBN Brasília e, em 2013, era repórter da rádio na capital federal. Tudo bem, Bruno? Obrigada. Oi, Débora. Tudo bem? Prazer participar. Bom, eu também estive nas manifestações, eu cobri boa parte dos protestos aqui em São Paulo. O que a gente sabe é que o jornalismo não tem glamour em 90% do tempo. E nesse período, especificamente, foi especialmente desafiador para todos nós. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia de como era o clima naquele momento. Eu queria ouvir de vocês o que mais marcou cada um de vocês durante essa cobertura que começou em junho de 2013, foi até o ano seguinte. Quais eram os principais desafios? Podemos começar com você, César? Claro. Era um momento tenso, ensurdecedor. A gente ia para o meio dos protestos e você ficava ouvindo aqueles gritos o tempo todo, cada vez mais inflamados, cada vez mais nervosos. As pessoas que às vezes passavam por perto, que não participavam daqueles protestos, saíam muito amedrontadas, porque do nada se juntou muita gente em poucos lugares, principalmente no centro de São Paulo. Quando houve aquele protesto em frente à prefeitura, que era por causa dos 20 centavos, eu estava no helicóptero e eu acompanhei toda a tentativa de invasão ao prédio da prefeitura, a luta ali dos guardas civis metropolitanos para tentar conter o quebra-quebra, a tentativa de arrombar a porta da prefeitura e de entrar na prefeitura, a violência com que aconteciam aqueles protestos. Aquilo foi uma coisa bem surpreendente para quem já estava acostumado a cobrir manifestações nas ruas, mas não com aquela energia toda que a gente presenciava. Esse protesto da prefeitura, especificamente, eu também estava lá e eu estava exatamente em frente à porta da prefeitura quando começou a confusão, quando tentaram invadir. E, para mim, esse foi o dia mais tenso, com toda certeza, porque nesse dia os manifestantes chegaram a virar um carro, um veículo da TV Record. Sim. E quando começou a confusão na frente da prefeitura, eu tentei sair e fiquei atrás do carro. E eles começaram a balançar o carro. E eu tive que sair de lá também. E foi aquela correria. Eu entrei no ar correndo, sem conseguir falar praticamente. Agora os manifestantes estão bem em frente ao prédio da prefeitura. Muita gente pedindo para que eles não avancem para que não haja confusão. Porque além do susto, né, tentando fugir da confusão e mais bomba de efeito moral. Sérgio Roxo, à época, estava aqui em São Paulo, também cobriu boa parte desses protestos desde o início, né, Roxo? O que você achava mais desafiador? É verdade, Débora. Acho que era uma cobertura muito desafiadora. Nesse dia específico aí que vocês se referiram da prefeitura, eu estava lá também. Eu lembro que eu acho que foi o dia mais tenso de todos ali, né? Porque a polícia militar de repente sumiu, não tinha polícia militar, era só os manifestantes ali, começaram a quebrar a prefeitura. Eu lembro que foi um protesto que saiu ali de alguma rua do centro, ele não tinha nem o destino à prefeitura. Isso era uma coisa
uma característica que tinham esses protestos, né? Porque a gente estava acostumado a cobrir manifestação organizada por sindicato, manifestação organizada por algum movimento, em que você tinha uma interlocução com a liderança, você perguntava qual era o trajeto. Nesses casos, era uma coisa assim, totalmente desorganizada, assim, ou uma organização espontânea que ia surgindo ali na hora, de repente as pessoas iam para um lado. O que acontecia é o seguinte, a gente não tinha ideia de para onde o protesto ia, qual era o destino. De repente, um grupo de manifestantes virava uma rua e chegava em algum lugar, e aí chegou ali na frente da prefeitura. E eu acho que uma diferença que a gente vivia, né, Débora, talvez você também, por a gente não ser de televisão como César, que tem um rosto conhecido, a gente tentava se manter o mais possível ali anônimo ali. Eu lembro que eu andava com o crachá do jornal no bolso, porque se chegasse a polícia, eu apresentava o crachá que eu era jornalista, mas havia uma hostilidade muito grande também dos manifestantes com o trabalho dos jornalistas, com a imprensa. Então, assim, essa coisa de botar o crachá no bolso, qualquer coisa, eu estou ali, estou vendo o que está acontecendo, sem dizer quem você era. Então, essa era uma preocupação, toda hora ali ficar avaliando em cada situação, se valia a pena se identificar, se não valia, se era mais correto ficar mais anônimo mesmo, né? E eu acho que a maior parte do tempo eu preferi ficar anônimo. E eu lembro que nessa vez da prefeitura ainda teve uma coisa, começou ali também, começaram nas lojas, ali tem muitas lojas ali na região central de São Paulo, começaram a invadir essas lojas, a quebrar as lojas, a fazer saques nas lojas. Muitas vezes você queria acompanhar, né? Mas também podia a polícia chegar. Então era uma situação assim realmente muito tensa, assim. Você acabava essa cobertura, você estava extenuado, assim, porque você ficava 3, 4 horas ali numa tensão absurda, você tinha dificuldade de, às vezes, de conversar, de abordar as pessoas, porque você não sabia o que você ia receber do outro lado ao se identificar, ao dizer quem você era, então você tinha que mais observar mesmo. Né? Em Brasília, Bruno, o que foi mais desafiador? Bem, em Brasília, nessa época, eu fazia cobertura da parte política aqui de Brasília, né? Então, eu era setorista do Palácio do Planalto e, de repente, todos os repórteres tiveram que ir para a rua, né, para ver o que estava acontecendo. E eu me lembro muito de uma mudança de rotina no nosso trabalho. Primeiro que antes a gente saía da redação com um papel, com uma caneta e o gravador no máximo. Depois a gente passou a ter que usar capacete, máscara e, em alguns momentos, até colete, né, para poder cobrir esses protestos. Aqui em Brasília, 2 ficaram muito marcados para mim. Um, do dia 17 de junho, em que as pessoas subiram nas cúpulas do Congresso Nacional, eu estava lá e a gente pôde acompanhar esse movimento de perto, gerou assim muita repercussão nacional, e depois o protesto que foi o mais violento aqui de Brasília, no dia 20 de junho, e é interessante marcar essas datas, porque a gente está falando de um protesto que foi na segunda e o outro que já foi na quinta, e nesse do dia 20, houve a tentativa de invasão do Palácio do Itamaraty, e foi um dos momentos mais tensos. A gente tem um trechinho aqui, inclusive, da nossa reportagem da época, Bruno. Estou aqui na frente do Congresso Nacional, onde tem mais de 2.000 manifestantes tentando entrar no Congresso. Essa área que a gente chama de chapelaria é a porta da frente do Congresso. O clima é de hostilidade entre os manifestantes e a polícia. Os policiais foram vaiados, a todo momento eles são vaiados. Só para a gente sentir um pouco do clima, né? Exato. E nesse mesmo dia houve um reforço da segurança da Polícia Militar na frente do Congresso, e os manifestantes se voltaram para o Itamaraty, que não era um local óbvio de manifestação, nunca tinha sofrido uma manifestação, e foi lá que eles fizeram uma das maiores destruições, com coquetel Molotov, atendo fogo lá ao espaço. Foi também o local que eu vivi o momento mais tenso assim, de cobertura de manifestação. Eu estava exatamente na linha de frente ali, entre a barreira policial e os manifestantes. Quando os manifestantes começaram a avançar, os policiais chamaram os repórteres para trás dessa linha de frente, e lá dentro já do Palácio do Itamaraty a gente conseguiu sentir toda a tensão de servidores que ainda estavam ali dentro e com medo, né, da invasão. E num determinado momento, um homem do Exército, um oficial, chegou perto dos repórteres, pediu para todo mundo sair, porque ele disse que se os manifestantes passassem da barreira dos policiais militares, eles iam ter que agir. E naquele caso o Exército só tinha munição normal, eles não trabalhavam com munição não letal. E a gente poderia ter tido uma tragédia muito maior naquele episódio. Né?
E você chamou a atenção para um ponto que era a periodicidade dessas manifestações, né? A manifestação que teve grande repercussão foi no dia 6 de junho, em São Paulo, tinham 2.000 pessoas aproximadamente. Depois elas foram se repetindo praticamente todos os dias. Essa tentativa de invasão da prefeitura que nós citamos aqui aconteceu no dia 18. Um dia antes, tentaram invadir o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo. No dia 17, em junho, teve esse rompimento do cordão de isolamento da PM. No dia 20, ocupação da esplanada dos ministérios. Então, era praticamente todos os dias de manifestações, todos os dias a gente na linha de frente para esse tipo de cobertura, né? Isso, pelo menos para nossa escala aqui, gerou um cansaço extremo, né? A gente praticamente não conseguia cobrir outros assuntos a não ser a manifestação, que tinha hora para começar, mas não tinha para terminar, né? Aqui em Brasília praticamente seguia um roteiro, começava relativamente bem, com as pessoas manifestando, mas em determinada hora virava quebra-quebra, e esse quebra-quebra ia até o momento em que a polícia endurecia, e a gente nunca sabia o que ia acontecer de fato, né? César chegou a ficar horas no helicóptero, né? Eu cheguei a voar num dos protestos mais de 8 horas, porque nós ficávamos esperando o protesto começar. O protesto começava e partiam ali já para um clima muito tenso, fechavam ruas, impediam passagens, e a gente sobrevoava esses protestos. Eu sobrevoei muito protesto na prefeitura, no Viaduto do Chá, em frente ao Teatro Municipal ali no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, e era uma situação adversa, porque a gente sabia que aconteceria um protesto. Eles eram convocados pelas redes sociais, não tinha uma pauta, não tinha exatamente o que se reivindicar, a não ser os 20 centavos da passagem. E depois houve um recuo, inclusive, da prefeitura, do Estado. Mesmo assim, os protestos continuaram, e com uma característica diferente, uma delas, que era hostilizar a imprensa. A imprensa era vista por aquele grupo de manifestantes, pelo menos por um grupo mais violento, mais radical, como inimiga dos manifestantes. Só que nós estávamos lá para acompanhar, para divulgar, para mostrar à sociedade que havia um protesto e que havia motivos para esse protesto. Então era muito difícil trabalhar. Quando eu não estava no helicóptero, ou quando eu estava no chão, a gente andava quilômetros e quilômetros pelo centro. E era caminhadas mesmo, porque o protesto seguia, nós acompanhávamos, às vezes um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, para evitar a hostilidade de um grupo de manifestantes. Teve uma vez que eu fui cercado por uns 40 manifestantes, eu e a minha equipe, na esquina ali da Paulista, com a Consolação. E vocês tinham que tirar, vocês não podiam andar com o microfone da Globo. Tirávamos o cubo, né, que a gente chama tecnicamente de canopla dos microfones. Nós tirávamos, mesmo assim, eu era já um repórter mais experiente, mais conhecido. No momento em que me identificaram, era um grupo já com black blocs no meio, as pessoas vestidas de roupas pretas, máscaras, e cercaram a minha equipe, eu tirei a minha equipe dali. A gente tinha uma orientação para não confrontar, não discutir, simplesmente nos afastávamos. Foi o que eu fiz, eu me afastei bastante, tinha um outro colega que era mais novo na TV, então ele continuou acompanhando até não ser identificado também. Mas era uma coisa muito difícil porque a imprensa, que todo mundo está acompanhado, cobrindo os fatos, não podia se aproximar, porque era hostilizada. E não era só a TV, eram jornais, as rádios, portais. Se descobriam que eram jornalistas, eles começavam a hostilizar. Vejam só, dia 19 de junho, o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital, Fernando Haddad, à época, eles convocaram uma coletiva de imprensa para dizer, então, que iam voltar atrás no valor da tarifa, que tinha subido no início de junho de R$ 3,00 para R$ 3,20. Nesse momento, então, 19 de junho, as tarifas voltaram a custar R$ 3,00, de ônibus, trens e metrôs em São Paulo. Isso aconteceu no Rio e algumas outras capitais também houve a revogação. Só que os protestos continuaram, justamente porque outras pautas tinham surgido. E você, Sérgio, meses depois, inclusive, chegou a ser detido num dos protestos aqui em São Paulo, né? E mesmo estando identificado, como é que foi isso? Isso daí foi em fevereiro já de 2014, né? Era um protesto contra a Copa, ali na região central de São Paulo, na Rua Xavier de Toledo,
e o protesto tinha saído ali do centro, estava caminhando por ali, e aí foi quando a Polícia Militar começou a usar uma chamada tropa do braço, que a imprensa começou a chamar de tropa do braço, porque ele se caracteriza por imobilizar as pessoas, os manifestantes. E eu lembro que eu estava filmando uma abordagem dessa, porque era uma coisa nova, que a gente não estava acostumado, era um treinamento que eles tinham passado, e aí eu estava filmando com o celular, e aí chegou um policial e mandou eu parar de filmar, e aí eu falei, não, eu estou fazendo meu trabalho, eu tentei argumentar, eu estava com o crachá no pescoço, e ele chegou alguém, que eu não vi quem, e deu um tapa, meu celular foi para o chão, e veio um outro, me imobilizou pelo braço, puxou para trás, e foi me conduzindo até uma área onde eu fiquei ali junto com alguns manifestantes, um grupo, sei lá, de uns 10, ali, fiquei um tempo sentado, só que eu até depois, depois o jornal me colocou num curso de segurança, eu fui no Rio de Janeiro fazer um curso de segurança e protestos, e aí eu peguei muitas dicas, e eu vi que o meu procedimento também não foi muito adequado, porque o que a gente aprende desses cursos é que a gente nunca deve enfrentar, assim, né? Mesmo se a gente estiver fazendo a coisa certa, como eu estava ali, simplesmente reportando o que estava acontecendo, filmando, registrando o que estava acontecendo, você nunca deve enfrentar um policial ou qualquer outra pessoa numa situação de estresse. Você deve sempre recuar e depois tentar voltar a fazer seu trabalho num outro momento, né? Foi isso que eu aprendi nesse curso que eu fui fazer depois. Mas ali a adrenalina é muito grande, muitas vezes você não raciocina direito, você acaba querendo fazer o seu trabalho e se sente indignado também, né, por estar simplesmente fazendo o seu trabalho e ser abordado dessa forma. E aí eu lembro que eu fiquei um tempo ali, depois eu vi um oficial passando, eu comecei a gritar, falei, olha, eu sou jornalista, estou com crachá e tal. Aí o policial foi até lá e viu meu crachá e pediu para que me liberasse. Eu fiquei uns 10 minutos, mas nisso saiu notícia em todos os lugares que eu tinha sido detido, a família fica preocupada, todo mundo, os chefes no jornal, né? É uma situação bastante estressante. Eu estava bem próxima de você nesse dia, eu também comecei a gritar, ele é jornalista, o policial olhou para minha cara e falou, se você continuar gritando, eu também vou te prender, alguma coisa desse tipo. Era hostilidade dos dois lados. Exatamente, a gente não sabia como lidar, né? 10 anos depois. Sabe que, em um certo momento da cobertura desses protestos, eu, pelo menos, quando eu estava no chão, eu me posicionava de uma forma que eu não ficava nem para o lado dos manifestantes e nem da polícia. Eu ficava sempre à lateral dos dois grupos, porque eles poderiam se enfrentar no meio da avenida. Eu tentava me abrigar em algum lugar. Chegou ao ponto da gente olhar até a posição do vento, porque assim, eu presenciei muitas chuvas de bombas de gás lacrimogêneo. E aquele gás vinha para cima de nós. Tanto que nós começamos a trabalhar na época com capacete e com máscaras de gás, porque era insuportável ali ficar no meio muito tempo. No decorrer dos protestos, as redações começaram a fornecer para a gente esses equipamentos, Sim. né? Eu não sei se vocês chegaram a usar todo o equipamento fornecido. Num desses protestos, eu coloquei o capacete, a máscara, o colete, e aí eu percebi como é que eu vou entrar ao vivo, né? Porque você equipava todo e ainda tinha que andar. Aqui em Brasília, a gente tem a Esplanada dos Ministérios, que é um local enorme, e a gente ia do Congresso à rodoviária várias e várias vezes durante um protesto como esse. Qual a distância, mais ou menos, Bruno? Uma distância assim, de uns 3 quilômetros, né, que a gente fazia de um lado ao outro nessa caminhada, indo e voltando do Congresso até a rodoviária. E a gente, com o tempo, também foi aprendendo a se posicionar de uma forma na lateral do Congresso Nacional, que você conseguia ver de cima praticamente a linha dos manifestantes e a linha da Polícia Militar, e num determinado momento você ficava narrando uma batalha campal, né? No que aquilo se transformava, com a polícia jogando bomba para todos os lados. E essa história do vento também, a gente prestava muita atenção, porque a polícia jogava essas bombas do helicóptero, e no determinado momento sobrava para todo mundo, né? Me lembro também das dicas que as pessoas faziam de usar água num pano, vinagre, esse tipo de coisa, colocar a mão nos olhos, e a gente teve que aprender a lidar com essas coisas, né? Impressionante. Ô Bruno, em Brasília não teve aumento de tarifa, né? Não teve aumento de tarifa, mas aqui tinha um símbolo muito forte dessa questão, que era a construção do estádio Mané Garrincha, né? A reforma do estádio, né? E foi uma reforma
que aconteceu em meio a uma série de denúncias de corrupção já naquela época. O estádio foi orçado inicialmente em 600 milhões e o preço da construção já estava chegando a 2 bilhões. Foi o estádio mais caro da Copa. E o pessoal olhava para o estádio construindo e percebia que a saúde carecia de investimentos, a educação. E aqui em Brasília teve uma pauta que acabou reverberando também, que era uma história da PEC 37, eu não sei se todo mundo vai se lembrar, que era uma medida que limitaria os poderes do Ministério Público, e muita gente saiu às ruas contra essa PEC 37. Aqui em Brasília cobraram demais, né, a revogação dessa medida, que no final das contas conseguiram barrar o avanço da PEC 37, e a presidente Dilma Rousseff, à época, né, acabou reforçando o poder do Ministério Público, o que teve diversos desdobramentos. Acho que a gente pode falar disso depois, né? Pois não, Roxo. Não, eu só queria lembrar, entre essas datas que você falou, teve o dia 13 de junho, né, que foi o dia que foi a virada aí dos protestos, e foi um dia que uma manifestação que eu cobri, não lembro se você cobriu também, mas que saiu lá de frente ao Teatro Municipal e foi indo em direção à Rua da Consolação, chegou ali na Rua da Consolação, a polícia fez um bloqueio, e os manifestantes, em tese, não poderiam passar dali, a coisa ficou uma negociação ali de algum tempo, uns 15, 20 minutos, e de repente começou uma bomba, um barulho de uma bomba, que ninguém sabe de onde saiu, e começou ali a polícia a disparar para tudo quanto é lado. Nesse protesto, a polícia foi muito violenta, né? Atingiu jornalistas, inclusive a nossa colega Juliana Valoni, que na época era da Folha de São Paulo, não sei se ela ainda trabalha na Folha de São Paulo, era da Folha de São Paulo, uma foto dela, um tiro de bala de borracha que acertou o olho, né? Saiu na capa de todos os jornais. E ali foi o Sérgio Silva, que era fotógrafo também, Sim. Participou aqui do nosso primeiro episódio, perdeu o olho por causa de uma bala de borracha. E nesse dia 3... desse protesto, eu estava no helicóptero. Raras vezes eu tinha visto uma chuva de bombas lançadas pela Polícia Militar, como aconteceu naquele dia ali na Consolação. Se eu não me engano, era muito próximo ali da Praça Roosevelt, bem no centro ali. E Isso ali era uma quantidade de bombas lançadas no meio da rua impressionante. Que assim, qualquer pessoa que passasse por ali, ela teria problema respiratório, poderia explodir uma bomba dessas do lado. E a quantidade de disparos também, mesmo que fosse ali de balas de borracha, era uma quantidade muito grande de tiros disparados no meio da Consolação. Eu corri muito nesse dia, eu lembro. Eu corri ali para a Rua Amaral Gurgel, que é embaixo, né? Para quem não conhece, é uma parte mais de baixo, assim, você vai por uma rua lateral com alguns manifestantes que também correram, eu corri junto, mas eles estavam atirando para tudo quanto é lado, né? E aí aquele dia foi o dia que mudou um pouco a pauta, porque daí criou uma revolta, né? Por ver a polícia sendo tão agressiva com jornalistas e com os manifestantes em si também. E o número de manifestantes parece que começou a aumentar a partir desse dia, né, nas manifestações. Parecia que uma coisa alimentava a outra, né? As pessoas saíam para fazer uma manifestação, aí acontecia uma resposta violenta da polícia, e no outro dia as pessoas iam para fazer uma manifestação também contra a ação da polícia, e isso virou uma bola de neve, né? Foi praticamente o mês de junho inteiro com essas manifestações assim, resposta contra resposta nas ruas, né? E para a gente, assim, foi muita coisa nova, muita coisa desafiadora. E tinha os black blocs, quem utilizava a tática black bloc, que a gente não sabia como lidar, ninguém sabia, nem a polícia, nem parte dos manifestantes e nem os jornalistas, né? No meio desses protestos, quando surgiram os black blocs, uma das primeiras oportunidades foi a que eu fui cercado. Ali, né, entre aquelas 40 pessoas que cercaram a minha equipe, uma parte já era de black blocs. Eles estavam vestidos de forma característica. E a gente passou a acompanhar a violência policial, mas também a violência ao final de cada manifestação, que era muito interessante. Havia manifestação, eles faziam ali na Paulista, na Consolação, em frente ao Teatro Municipal, mas sempre ao final das manifestações começava um quebra-quebra que se generalizava em todo o centro da cidade. Nunca sabia a hora que ia acabar, né? Era uma coisa muito, muito... Eu lembro que eu vi o nosso colega Caco Barcelos, né? Que Caco Barcelos escreveu um livro denunciando a violência policial, né? O Rota 66, e ele sendo hostilizado pelos manifestantes numa manifestação que tinha como bandeira protestar contra a violência policial. Era a surrealidade levada ali
a um grau muito alto, né? Ele também foi cercado no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo, teve que sair escoltado. Sim, né? ele saiu escoltado. Um outro colega teve que se abrigar numa lanchonete ali na região da Consolação, porque também foi cercado. Tentaram invadir essa lanchonete, inclusive, na época. Era uma hostilidade contra jornalistas, contra a imprensa, de uma forma geral, e meio que inexplicável, porque todos nós estávamos lá para mostrar o que estava acontecendo, para descrever para as pessoas que estavam em casa o que era aquela manifestação. E a gente virava alvo dos manifestantes. Então, era uma coisa muito surreal, realmente. Bom, começou ali pelos 20 centavos, não foi só pelos 20 centavos, os temas foram crescendo também. Vocês identificavam já uma presença de pautas conservadoras ou de manifestantes da direita nesses atos, Sérgio? Eu acho que todo mundo, a gente foi pego de surpresa, assim como a classe política, né? Ninguém imaginava, porque é importante lembrar que até ali o governo Dilma Rousseff tinha, que era presidente na época, tinha uma aprovação, né, boa, até muito acima de um patamar que presidentes não teriam mais, né, desde a redemocratização, tinha uma aprovação boa. O Fernando Haddad, que era o prefeito de São Paulo, foi muito alvo dos protestos, tinha acabado de ser eleito, ele tinha sido eleito em 2012, e a gente está falando de metade de 2013, então pouquíssimo tempo no cargo, então foi muito rápido, né, como a coisa mudou, a gente não tinha essa ideia, né, o Brasil tinha tido ali uma parte da população tinha tido acesso ao consumo por causa de uma série de medidas que foram tomadas. Só que, claro, que os serviços públicos no Brasil são ruins, né? E as pessoas, a gente não tinha ideia que existia uma revolta, e as pesquisas de opinião também não captavam isso, né? Que existia uma revolta com o grau de serviço público, com o nível do serviço público que é oferecido, né? Existia acho que depois, mais adiante, a gente foi vendo algumas coisas, algumas questões mais conservadoras, numa coisa assim de achar que o Estado não entrega direito, que talvez assim, talvez o que tinha que existir pagar menos imposto, era uma coisa mais assim, acho que não dava para ver umas pautas tão conservadoras, assim, mais perceptíveis ali, as bandeiras. Eu acho que as pessoas nem se identificavam, elas tinham uma revolta e iam para a rua protestar, era simplesmente isso. Aqui em Brasília, a primeira percepção que eu tive, que esse movimento também tinha assim, um caráter mais conservador de algumas pessoas, né? Porque tinha gente de todo tipo manifestando. Mas eu me lembro muito bem que, para mim, em um determinado momento, ficou marcada a presença de uma faixa pedindo intervenção militar. E é um tipo de faixa que passou a ser mais frequente nas manifestações aqui em Brasília. Nessa manifestação lá em junho de 2013 era uma ou outra isolada, e depois essas pessoas conseguiram ganhar muito mais adeptos aqui nas manifestações em Brasília, né? E elas já apareciam em junho? Já apareceu em junho, uma outra pessoa, a gente na cobertura procurava assim, nem citar, né, para não dar força para esse tipo de coisa, mas a gente já percebia esses movimentos aqui em Brasília, dessas pessoas mais conservadoras. Um ponto também que me chamava muita atenção nessa época na cobertura, mais do Congresso, do Palácio, era a forma com que os políticos estavam lidando com aquilo. Na verdade, eles estavam totalmente perdidos, né? O governo federal demorou a dar uma resposta para aquilo tudo, os parlamentares ficavam assustados e tentavam conversar com alguma liderança, mas não tinha liderança, né? O secretário de Segurança do Distrito Federal na época era o Sandro Avelar, inclusive, que é o atual secretário de Segurança, e ele falava muito isso, que tentava marcar reuniões para conversar com lideranças do movimento, mas não tinha nenhuma liderança para conversar e eles ficavam totalmente perdidos nessas pautas. Então, eu me lembro muito bem desses movimentos iniciais, dessa faixa isolada de pedindo intervenção, dessa questão de pedir, né, a revogação da PEC 37, que por trás já tinha ali um movimento também, identificado talvez como as pessoas mais conservadoras, de manutenção dos poderes do Ministério Público, e protesto pela saúde, pela educação, que era muito frequente, né? Débora, eu me surpreendi com um protesto similar a esse de Brasília aqui em São Paulo, na mesma época. Eu lembro que eu estava de plantão no final de semana, era um sábado, tranquilo, surgiu a informação de que haveria um protesto muito próximo da Secretaria da Segurança Pública. Eu cheguei lá, estavam lá cerca de 200 pessoas, todas vestidas de amarelo e com faixa de intervenção, pedindo intervenção.
foi uma surpresa, porque nós não tínhamos nada muito claro naquela época. Nós tínhamos os protestos contra a tarifa, contra os impostos, contra a Copa, mas não pedindo intervenção militar. Eu conversei com os colegas na época, na redação, falei, olha, aquilo foi muito estranho. Eu nunca tinha visto nenhum protesto tão direto ali, de pessoas ligadas ao movimento mais à direita, ultradireita, pedindo intervenção militar. E a partir daquele momento, isso cresceu. O segundo protesto que eu cobri já eram 500 pessoas. Foi aumentando, paralelamente a esses protestos mais violentos que a gente acompanhava na cidade. E num dos episódios, a gente conversou com o comandante da Polícia Militar, à época, o coronel Benedito Meira, e ele disse que... Eu perguntei a ele se ele achava que a polícia estava despreparada para essas manifestações. Ele disse que não, que a polícia estava, assim, preparada, que inclusive teve de comprar mais armas não letais para fazer esse acompanhamento, né, das manifestações, justamente por causa do grande número de manifestações e de manifestantes, né? Agora, Roxo, você acha que, de um modo geral, o poder público estava preparado para isso? Me parece que não. E eu me lembro do prefeito Fernando Haddad, em várias situações, logo nas primeiras manifestações, dizer, olha, a cidade não parou, a vida continua. Mas os protestos paravam a cidade, sim, né? Não, paravam, tumultuavam e praticamente, assim, nesse dia que a prefeitura foi atacada, que você citou, eu tenho relatos dos funcionários que estavam lá dentro, servidores, eles ficaram em pânico, né? Porque existia mesmo um risco de invasão do prédio. Imagina o que poderia ter acontecido, né? A prefeitura tinha uma coisa ali que a gente nem sabia, né? Um botão que aperta aqui, uma grade, né? Acho que nenhum repórter sabia disso, uma grade que sobe. Foi isso que impediu a invasão, senão teria invadido. A cidade, em São Paulo, tanto o governo como a prefeitura, e a prefeitura acho que até mais, ela passou ali uma semana ali, sem saber como lidar com aquilo, né? Até o Haddad, quando resolve voltar atrás no aumento da passagem, e aí eles acham que vai acabar e não acaba, né? E a coisa continua, então foi todo mundo pego de surpresa. Agora, voltando um pouco na questão anterior, eu vejo ali que os protestos eles acabaram emendando com os protestos que deram origem aos protestos pelo impeachment da Dilma, né? Que ela é reeleita, né, em 2014, um ano depois, ali, uma eleição muito disputada com a Aécio, e depois, logo depois da eleição, 2 ou 3 semanas depois do segundo turno, já tem protesto pedindo impeachment, e aí a coisa vai escalando e até colocar muita gente na Avenida Paulista. Em março do ano seguinte, de 2015, já tinha gente na Paulista, mais de 100 mil pessoas na Paulista pedindo impeachment. Tem ali uma conexão ali, né? Não dá para dizer que eram as mesmas pessoas, que eram as mesmas pautas, mas a conexão entre os dois movimentos é muito clara ali, né? E aí, nos protestos pelo impeachment, não eram todas as pessoas que estavam ali, mas havia sempre um grupo que pedia intervenção militar. Isso eu cobri praticamente todos os protestos pelo impeachment na Avenida Paulista, em todos tinha um carro de som, um grupo que pedia intervenção militar, aí como o César e o Bruno relataram aí, tinha essa pauta. E esse protesto, Sérgio, da Paulista, já pedindo o impeachment da Dilma, era a conexão com aquele protesto anterior que eu cobri 1 ano e pouco atrás, em frente à Secretaria da Segurança. Já eram os manifestantes ligados à direita, à oposição ao governo da Dilma, que passaram a ir para a rua realmente, com as faixas pedindo intervenção e pedindo o impeachment da presidente. Era a conexão entre um protesto inicial com 200 pessoas até levar uma multidão cada vez maior ali para a Avenida Paulista. Houve uma situação até estranha na época, Débora. As empresas da Avenida Paulista, da Consolação, elas ficavam monitorando para saber se haveria protesto e dispensavam os funcionários. As pessoas tinham que parar de trabalhar muito mais cedo do que o normal. Chegou ao ponto de algumas agências bancárias serem fechadas com tapumes de madeira, porque elas eram quebradas toda semana. Algumas agências do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que era uma agência do próprio governo, elas foram destruídas ali, as fachadas de vidro. Então, quando se falava, vai ter protesto, elas eram fechadas com tapumes de madeira. As redes sociais foram muito importantes, tiveram um papel importante no início das jornadas, né, de 2013, para marcar os protestos. Eles eram marcados
pelas redes sociais, principalmente o Facebook, era uma ferramenta muito forte, o pessoal confirmava ali e ia mesmo, né? A gente monitorava muito postagens no Facebook para saber dessas manifestações. E as pessoas começavam a assistir a manifestação e também iam para a rua para manifestar. É o início de organização também de movimentos que depois também acabaram atuando no impeachment, né? Movimento Vem para a Rua, que começou a ser organizado nesse momento, Movimento Brasil Livre, e outros que também começaram a aprender a lidar com a rua neste momento e participaram depois dos protestos do impeachment. As jornadas começaram em junho de 2013, duraram 1 ano, até o início da Copa, teve ali um respiro e depois foram retomadas, como bem lembrou o Roxo, logo depois da eleição, já com outro foco, né? E essa forma de organização pelas redes sociais foi uma coisa que chegou no Brasil aí, né? Porque já tinha sido vista fora, na Espanha, né? Em maio de 2011, né? Que teve aqueles protestos no centro de Madrid, lá na Praça da Porta do Sol, e já tinha sido visto na Primavera Árabe, né, essa coisa de se organizar pelas redes sociais, porque eu lembro que antigamente para marcar uma manifestação era um mês antes, né, porque tinha que organizar, mobilizar, e aí com as redes sociais se marcava de um dia para o outro, né, alguém fazia um evento lá, de repente as pessoas começavam a ter adesão, e falavam, não, vai bombar porque todo mundo está dizendo que vai, né, as pessoas confirmavam pela rede social que iriam, e de repente a coisa crescia, assim, então foi diferente, foi uma mudança para a gente, né? Para a gente, jornalista, uma coisa totalmente nova que a gente tinha visto lá fora, mas a gente nunca imagina que isso vai chegar aqui de uma hora para outra, como chegou ali, né? Chegou de uma hora para outra e quando a gente viu, era assim que se organizava, né? Desse jeito. E se quebrou aquela regra, inclusive, de se avisar o poder público: olha, nós vamos fazer uma manifestação hoje em tal lugar, vai ser de tal hora a tal hora. Como era organizada pelas redes sociais, então as pessoas chegavam, bloqueavam o trânsito e pronto. Ali começava um protesto que tinha a hora determinada pelas redes sociais para começar, mas ninguém sabia até que horas ia, para onde ia, se eles iam caminhar, se não iam caminhar, se iam partir para um outro local. Era uma coisa assim muito difícil de se acompanhar e dar até informação em tempo real, porque você não sabia os próximos passos. Não sabia se aquela manifestação, por exemplo, ficaria só na Paulista ou se ela tomaria todo o centro de São Paulo, por exemplo. Para você ver como que não havia liderança fixa, vocês devem lembrar de um dos que se apresentavam como os líderes, foi numa manifestação um pouco mais violenta na saída da estação Trianon do metrô. Houve um confronto muito forte, tinha um rapaz lá que depois ele foi servir como voluntário, se eu não me engano, na Rússia, acabou preso por tráfico de drogas lá, ficou preso na Rússia, conseguiu voltar ao Brasil e foi preso aqui no Brasil. Rafael Luzvarg. Luzvarg. Né? Naquela época, ele se apresentava como uma das lideranças. Você vê como era muito, muito aleatório quem era realmente líder ali, quem se colocava numa situação para tentar se tornar uma liderança. E eu me lembro, assim, ficou muito marcado também para mim, principalmente no início das manifestações, alguns partidos, né, e entidades sociais que tentavam levar bandeiras partidárias para esses protestos e os manifestantes ou quebravam essas bandeiras ou pediam para sair. Então ninguém aceitava que alguém aparecesse com uma roupa, uma camiseta de partido, uma bandeira de qualquer partido que fosse, era totalmente contrário a essas bandeiras partidárias. E aí era muito difícil, né, você identificar qualquer liderança, mesmo porque eu mesmo aqui em Brasília estava acostumado a cobrir manifestações promovidas pela CUT, né, que já tem assim uma liderança identificada por um líder de uma entidade social, mas nesse caso não, era totalmente o contrário disso, eles eram totalmente avessos a qualquer bandeira partidária, né? Tinha até um grito que era sem partido, né? Sem partido, era um dos gritos de guerra era esse, né? Eu lembro de uma manifestação na Paulista que o PT tentou entrar na manifestação, tentou se colocar ali junto e foi muito hostilizado. Eu cobri essa manifestação também um dia à noite, um dia de semana à noite na Paulista, e eles tiveram que sair da manifestação, ali foi muito tenso. Eu me lembro até de uma das manifestações em que integrantes de um partido, não me lembro exatamente qual era o partido, era um partido de esquerda, eles chegaram com camisetas, com bandeiras, e eles foram hostilizados. E daí eles saíram, tiraram as camisetas e voltaram ali como
pessoa física, né? Aí tudo bem, então como cidadão vocês podem participar e tal. Então havia também essa divergência, né? Porque a maioria dos movimentos dizia que eram mobilizações apartidárias e não queria que os partidos políticos tomassem ali para si aquelas reivindicações. Já parte dos manifestantes achava que não, que os partidos tinham direito de estar ali sim, porque manifestação é democrática, a rua é para todo mundo, então que não haveria problema. Mas, na maioria das vezes, quem aparecia com camiseta de partido ou com bandeira acabava sendo expulso das manifestações. Agora, o que vocês acham que ficou de saldo aí? O que as jornadas de junho de 2013 ensinaram para a gente? Olha, é difícil falar que ensinaram muita coisa, porque, na verdade, dividiu muita gente. As pessoas que participavam das manifestações iniciais, que era pelo passe livre, pela redução da tarifa, já não eram as mesmas que participaram ali do movimento Vem Pra Rua, do passe livre e das manifestações da Paulista, já pensando no impeachment da presidente Dilma. Então, houve uma movimentação de público, se criaram públicos diferentes, e aí se segmentou quem era a favor e quem era contra. Houve ali um princípio já de choque de ideologias durante aqueles protestos, principalmente a partir de 2014, 2015. Roxo. Eu acho que, por mais legítimo que seja, existir uma revolta contra o nível dos serviços públicos que são prestados no Brasil, eu acho que o que fica de lição é que é sempre importante respeitar a institucionalidade, né? Porque quando a coisa descamba para um caminho que não é institucional, quando a coisa vai para o quebra-quebra, é a democracia que perde, né? O país perde. Então, e o caminho da política é um caminho importante, né? O caminho de que a forma das pessoas, as pessoas acham que elas têm realmente ideias a dar e reclamar realmente do que elas recebem, porque realmente se pagam um imposto alto e têm direito a serviços de melhor qualidade. A política é o caminho, é pensar bem quem vai votar, né? Eu acho que isso é um ingrediente importante, porque a revolta pela revolta, ela realmente não leva muito a muita coisa e a coisa às vezes sai do script, né? Então, eu acho que esse é uma lição que fica aí, e nós, como jornalistas, estar sempre atento, porque a gente, às vezes, acha que as coisas funcionam de uma certa forma, de repente elas viram de uma forma tão rápida, né? A opinião pública, ela gira tão rápido, né? E a gente é pego de surpresa. Isso é interessante do nosso ponto do nosso trabalho, porque a gente não deve nunca se acomodar, deve estar sempre ligado no que está acontecendo. Então, isso é bastante importante para a gente estar sempre atento aí a qualquer movimento, qualquer organização nova que está surgindo, como que a sociedade está se mobilizando, isso é bastante interessante. Bruno. Bem, eu acho que é importante sempre ter muita cautela, né, para interpretar movimentos de massa, movimentos de protestos, como esse que a gente viu em 2013, né? Eu me lembro que, inicialmente, havia até assim, um certo entusiasmo de parte da sociedade com esses protestos, que isso realmente poderia resultar numa grande mudança da classe política, por exemplo, ou resultar em melhorias do transporte, da saúde, educação, e até, por exemplo, o alvo dos protestos, a Copa do Mundo. Depois de passado todas essas jornadas de junho, as pessoas esqueceram muitas dessas pautas, foram para a Copa e estavam ali confraternizando da mesma forma. Então é sempre muito difícil tirar, e tem que ter muita cautela para tirar conclusões de movimentos quando eles estão acontecendo no fervor dos acontecimentos. E a outra questão eu acho que ficou uma lição também, não só para os jornalistas, mas também para a classe política, que é tentar ouvir mais a sociedade, né, que nem sempre está representada naquilo que parece óbvio, parece nítido para a gente, né? Essa insatisfação da sociedade brasileira demonstrada em junho de 2013 não estava visível para nós, nem para os políticos, estava adormecida de alguma certa forma, e a gente ficou sabendo disso tudo assim, quase com uma certa surpresa. Várias pessoas, vários
gestores na época, o próprio presidente da República, os deputados, senadores, repetiam essa história. A gente precisa ouvir a voz das ruas. A questão era que voz era essa, né? Era difícil saber quem estava emitindo realmente uma voz sensata no meio daquilo tudo. Mas eu acho que ficou como lição da gente passar a ouvir mais esses movimentos que nem sempre são representados, né, por entidades clássicas como a gente conhece, né? Débora, Sérgio, Bruno, aconteceu alguma coisa tão estranha depois dessa sequência de protestos violentos, de hostilizações contra os jornalistas, é que passaram as manifestações violentas, o impeachment, a passagem de ônibus, e depois de um bom tempo eu fui cobrir uma manifestação de sem-teto. A gente estava traumatizado, o jornalista estava traumatizado porque sempre era atacado em manifestações. Quando a imprensa chegou, a primeira coisa que os chefes da manifestação, os porta-vozes deles falaram dos caminhões de som era o seguinte: olha, imprensa, pode vir, aqui vocês não vão ser hostilizados dessa vez. Foi um alívio, porque a gente estava tão acostumado já a apanhar, tomar pedrada, ser xingado, ser hostilizado, que acho que todo jornalista que estava ali na Paulista naquele dia não esperava que a gente pudesse trabalhar com uma certa tranquilidade. E felizmente, apesar de termos participado dessa violência, de termos visto essa violência de perto, nenhum de nós aqui teve consequências mais graves, né? A gente já citou o Sérgio Silva, que infelizmente perdeu o olho, a Juliana Valone, que foi atingida também por uma bala de borracha, não chegou a perder a visão, felizmente, mas enfim, foi ferida. Outros colegas foram feridos por bala de borracha. No Rio de Janeiro, Santiago Andrade era cinegrafista da TV Bandeirantes, infelizmente morreu durante uma manifestação. Isso já foi no começo de 2014. Um manifestante atirou um rojão nas costas dele, o rojão explodiu, atingiu a cabeça dele. Infelizmente, ele perdeu a vida. A gente está aqui para contar essa história, né? Mas tem colegas que não estão. E muitos aprendizados. Foi muito bom conversar com vocês e trazer essas histórias, poder compartilhar com quem acompanha aqui o nosso podcast, os 10 anos da Jornada de Junho. Muito obrigada, viu, meninos? Valeu, Débora. Obrigado, Débora. Obrigado, César, Bruno. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Bruno. Prazer. Conversaram conosco César Galvão, que é jornalista, à época das Jornadas de Junho de 2013, era repórter da TV Globo. Sérgio Roxo, repórter em Brasília, do jornal O Globo, em 2013 trabalhava em São Paulo. E Bruno Melo, que é apresentador do CBN Brasília, e em 2013 era repórter, cobria política na capital federal. Mais uma vez, obrigada a vocês, e eu quero contar aqui para você que nos acompanha, que no próximo episódio nós vamos conversar, vamos trazer outras vivências de personagens que também participaram desse momento importante e que transformou o Brasil. Até lá. Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. A cidade vai parar!